São Paulo busca contratação de zagueiro do futebol italiano, rapaz. Vamos comentar aí sobre isso, tem informação, mais informação de mercado aí pra gente comentar. Vamos falar sobre o Marcos Antônio, tá? Tem informação de bastidor aí sobre a contratação dele, tá? Ele chega hoje, hoje tem jogo do São Paulo, meu querido. Tem grana entrando no Tricolor, vamos falar sobre isso e muito mais. Se você quer novo no canal, dá aquela moralzinha se inscrevendo, ativando o sininho e deixando o seu like. Certo, meu parceiro? Bom, rapaziada, ontem São Paulo desembarcou lá em Brasília. A torcida de São Paulo fez uma festa absurda, né? São Paulo fez vários vídeos da recepção da torcida lá no hotel em Brasília. Absurdo, né, cara? Deve ter umas 45 mil pessoas lá no Mané Garrincha. Hoje, para prestigiar o Tricolor, né? Fazer uma grande festa aí, né? Já fez aí na recepção. E hoje é dia de fazer aí dentro de campo, né, cara? Então, parabéns para a torcida de São Paulo. Realmente é muito bacana. Já tinha feito uma grande festa no jogo contra a Inter de Limeira pelo Paulistão lá também, né? E fez ontem também na recepção, tá? Ó, ontem a gente teve aí jogos do Campeonato Brasileiro, para variar, né? Surpreendendo o número de 0 pessoas, com 1 milhão de polêmicas de arbitragem. Aquele pênalti bizarro que marcaram lá pro Flamengo, né, cara? Jogaram a bola, um chutou a bola na outra, uma loucura. E teve também, né, que pra mim foi um completo absurdo, né, cara? Uma sacanagem, que foi o gol do Cruzeiro anulado ontem, né? O Palmeiras estava vencendo por 1-0 e teve o gol do Lucas Silva, né? Que era o gol de empate ali 1-1 no primeiro tempo. E o árbitro, né, cara? Ele teve uma falta que nem foi, né? Ele estava em cima do lance, ele viu que não foi falta, é porque ele não marcou, né? Seguiu o lance normalmente. Aí na hora do Palmeiras ir botar a bola no meu campo, passar e jogando, né? Vai o VAR chamar. Aí o cara vai lá, marca uma falta que ele não tinha marcado no campo. É inacreditável, né? Aí depois dos jogos de ontem do Cruzeiro, né? Que teve esse gol aí bizarro, que não foi nada no gol anulado do Cruzeiro. O GE, tá? O Globoesporte.com, fez aqui um ranking sobre gols anulados no Campeonato Brasileiro. Olha só. Times com mais gols anulados no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, né, que teve esse bizarro, teve 8 gols anulados no Campeonato Brasileiro desse ano, tá? Em segundo aí tem o Atlético Mineiro e o Vasco com 6 gols anulados. E em quarto, né, aí tá o São Paulo com 4 gols anulados. Tá? Você pode ter 4 gols anulados aí. E eu confesso pra vocês que eu só me lembro de um, que foi aquele gol do São Paulo contra o Inter, né? Que foi o gol do Caleri que ele fez de cabeça, que acabou marcando impedimento, que até hoje não tem... Eu não vi até hoje nenhuma imagem, né, que comprova que o Caleri estava impedido naquele gol lá, tá? Bizarro ter anulado aquele gol, cara. Não aceito até hoje esse gol. Não. Os outros 3, confesso que eu não me lembro de cabeça agora. Tá, os outros 3 gols aí, não me lembro de nenhum, né? Óbvio que teve mais, né? São 4 aí ao todo que o São Paulo teve anulado, mas eu não me lembro agora aí não, né, cara? Enfim, campeonato... Ó, cara, até desanima, viu, cara? Quando você vê essas arbitragens que tem no Brasil, né, cara? E, nossa, aí tem jogo São Paulo daqui a pouco, 6 horas, né? Chega, desanima vendo a arbitragem no Brasil. E o pior, né? Toda rodada é assim. Toda rodada é assim. A expulsão de Igor Vinícius no segundo tempo da vitória do São Paulo por 1-0 sobre o Grêmio abriu espaço para o experiente Rafinha voltar ao time titular, depois de mais de 3 meses. Nessa temporada, o Rafinha entrou em campo apenas 6 vezes. O lateral direito iniciou 2024 se recuperando de uma lesão sofrida ainda em 2023. Demorou para ficar à disposição do técnico Thiago Carpini e só estreou no clássico contra o Corinthians no fim de janeiro, mas jogou apenas 45 minutos. Depois disso, Rafinha foi titular novamente na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, mas foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo. A partida em que o lateral direito teve mais tempo em campo, em 2024, foi nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, que ele jogou aí 80 minutos, né, e depois aí se machucou. No jogo seguinte, na verdade, ele acabou se machucando, que foi o jogo seguinte do Novo Horizontino, foi contra o Tadieres, né? A gente foi eliminado do Paulistão contra o Novo Horizontino, aí depois ficou um tempo, né, sem jogo, aí o primeiro jogo foi contra o Tadieres, que ele acabou se machucando. Então depois de 3 meses, tá? Depois de 3 meses aí, o Rafinha volta a ser titular do São Paulo. Ele jogou 6 jogos, cara, só esse ano. É muito pouco aí, mas assim, convenhamos, né? Ele começou a temporada machucado, né? Que ele tinha se machucado ano passado e demorou para jogar esse ano, né? O primeiro jogo dele foi contra o Corinthians só. Teve essa lesão contra o Tadieres e voltou depois de 3 meses. Mas assim,
já era esperado, convenhamos, que o Rafinha jogasse menos do que o normal esse ano, né? Porque ele já tem 38, 39 anos, é o último ano da carreira do Rafinha aí. E, cara, jogador com essa idade, cara, ele tem muitos problemas, né, cara? Muita dor, muita lesão. Aí quando tem uma lesão, né, demora mais tempo do que o normal aí para voltar por causa da idade, né, do jogador, né? Mas independente de ele jogar pouco ou não, é um jogador muito importante. Quando tá em campo é importante. E quando tá fora também, né? O líder, ele é o capitão do São Paulo. Você vê sempre quando ele vai entrar em campo, irmão, quem tá com a braçadeira de capitão, dá a braçadeira pra ele, porque ele é o capitão do São Paulo. É um jogador muito, muito importante, né, cara? Na conquista do passe da Copa do Brasil. É um jogador que ele vai se aposentar esse ano e vai ser um cara importante, muito importante pro São Paulo. E hoje ele volta a ser titular depois de 3 meses, né? Ele começou como titular e o Moreira, que não vinha sendo relacionado, fica como opção no banco de reserva, né? O Moreira que não vinha jogando e vai ter também oportunidade, né? Porque o Rafinha, não tenha dúvida alguma de que o Rafinha não vai ser substituído no segundo tempo, tá? É uma substituição certa que a gente tem, é que o Rafinha vai sair no segundo tempo e o Moreira vai ganhar a oportunidade de torcer para que ele entre hoje e jogue bem, né? O último jogo dele foi contra o Cruzeiro, do Moreira, que eu tô falando, né? Que ele fez um péssimo jogo, foi o pior jogo dele pelo São Paulo, né? Bom, rapaziada, quero falar com vocês aqui agora sobre um goleiro aí que o São Paulo contratou, tá? Que é o João Pedro. Olha só, o São Paulo contratou o João Pedro em definitivo, tá? Ele é atual goleiro aí titular do Sub-20, ele pertencia aí ao SKA, tá? Brasil, e assinou um contrato de 4 anos com o São Paulo. O que eu tô falando dele? Ele é um jogador, né? Só desse trechinho aqui a gente comenta, ó. João Pedro é um jovem talento nascido em 10 de abril de 2006 na capital paulista. Está pronto para deixar sua marca no futebol brasileiro como novo goleiro das categorias de base do São Paulo, tá? Ele foi dispensado pelo Palmeiras, né? E estava aí no último clube que ele estava, no SKA, né? Brasil, né? E agora o São Paulo comprou ele de forma definitiva. O que acontece, cara? Ele é o primeiro goleiro, tá? Que o São Paulo contratou, tá? O São Paulo foi lá e contratou ele, né? E trouxe ele pro São Paulo aí, né? Do SKA Brasil. O São Paulo comprou ele, né? E agora ele é jogador definitivo do São Paulo, tá? Ele é, como eu falei, ele é o primeiro goleiro que o São Paulo contrata dessa forma, né? E ele é um jogador, cara, que assim, eu ainda não tive a oportunidade de ver ele jogar. Ele tá no Sub-20, né? Assim, quando eu tiver passando jogo do Sub-20 eu conseguir assistir, eu vou assistir, porque eu gosto de acompanhar aí também jogos da base, né? Sempre que dá, mas sempre quando eu consigo eu assisto. E, cara, eu vi muitos torcedores aí, até palmeirenses, né, aí, falando muito do João Pedro, que ele é um cara muito, muito bom, né? Que é pra ficar de olho aí, que ele é um jogador que ele tem um talento, irmão. Tipo assim, um cara que não tem limite, né? Então, o São Paulo contratou ele aí, é um jogador pra gente ficar de olho aí, o goleiro João Pedro, né? São Paulo teve muitos problemas com o goleiro aí, né? Agora contratou esse aí, né? Que tem uma expectativa muito grande em cima dele, né? Enfim, vou começar a acompanhar mais ele de perto. Eu vi até, eu tava assistindo um programa, né, cara, que eu não vou me lembrar agora o que foi, não, foi de programa de rádio, né, que tinha um palmeirense lá, né, e ele tava falando, né, que era pra ficar de olho nele, que ele é muito, muito bom aí, né, e o São Paulo contratou ele em definitivo aí. Por que o Palmeiras dispensou ele? Não faço a menor ideia, né, não sei se foi erro de avaliação, se tem algum tipo de problema, enfim, mas ele é um jogador que foi dispensado pelo Palmeiras aí. Acontece, né, o São Paulo dispensou o Endrick, né, que tava no São Paulo e foi vendido por um absurdo pro Real Madrid aí. Bom, rapaziada, olha só. Lianco rende grana ao São Paulo por venda do Southampton ao Atlético Mineiro. A transferência do zagueiro Lianco, do Southampton da Inglaterra, deve render algo na casa dos R$592 mil ao São Paulo. O defensor foi vendido pelo clube inglês por 5 milhões de euros, conforme anunciado pela mídia mineira. A conta do valor que o São Paulo tem direito ainda é imprecisa, por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA, tá? Então, tem que fazer alguns cálculos aí, né? O blog do São Paulo até botou aqui, ó. Como a saída do Lianco aconteceu no mês de 2017, né, quando ele fez 20 anos, a porcentagem deve aumentar um pouco após os cálculos da entidade máxima do futebol, tá? Então o São Paulo deve ganhar algo nas casas dos R$590 mil, R$600 mil, por aí, né? Não tem um valor exato, que tem que fazer alguns cálculos ainda, mas ele, né, o São Paulo vai ganhar essa grana aí, né, pelo mecanismo de solidariedade, por ser jogador, né, que foi revelado, né, é da base aí do São Paulo, que foi para o Atlético Mineiro. Não é lá aquelas coisas, né, rapaziada, né? Pô, nossa, R$600 mil para clube de futebol
evidentemente o que eu tô falando, né? Mas enfim, dá pra você pagar o salário daquele, né, da pior contratação da história do São Paulo, aquele que foi preso, você sabe muito bem do que eu tô falando, né, que o nome desse cidadão aqui eu não falo, neste canal aqui eu não falo o nome dele. Pelo menos o salário dele dá pra pagar uma parcela aí, né, que ano que vem, se eu não me engano, o São Paulo termina de pagar aí, né? Enfim, vamos avançando aí, rapaziada. Quero comentar com vocês agora sobre o Marcos Antônio, tá? Sobre o Marcos Antônio, aí, né, que deve desembarcar em São Paulo hoje, tá? Pela manhã, aí domingo, tá? Ele deve desembarcar em São Paulo. Aí temos algumas informações aqui, alguns bastidores interessantes, né, sobre o Marcos Antônio, tá? Tem informação do André não. A chegada de Marcos Antônio contou com uma ajuda de Rodrigo Nestor, que rasgou elogios ao atleta nos bastidores. Eles atuaram juntos na seleção brasileira de base, tá? Então é uma curiosidade interessante, tá? Ele jogou com o Nestor na seleção de base, né? Seleção brasileira aí, né? E o Nestor rasgou elogios aí para a diretoria do São Paulo, do Marcos Antônio. Ao saber do interesse do São Paulo, o Marcos Antônio deu prioridade ao clube e chegou a confidenciar a pessoas próximas que, ao ver os jogos do São Paulo, se imaginava dentro do campo. Marcos é torcedor do São Paulo desde pequeno e sua família também é São Paulina, tá? Então tá aí informações aí, né, de bastidores que o André Hernan traz, que é muito interessante, né, cara? Eu nem fazia a menor ideia, né, de que o Rodrigo Nestor tinha jogado com ele na base da seleção brasileira, né? Então ele já se conhece aí, né? O Nestor conhece ele aí, né? E outro ponto também que é muito interessante, né? Que ele chegou a confidencializar as pessoas ali próximas dele, né? Ele vê o jogo do São Paulo e se imagina jogando ali no São Paulo, que é algo muito interessante. Aí, tem um ponto que é importante também que a gente comentou agora, que foi no vídeo de ontem. Ele não vem, ele não tá fazendo a pré-temporada com a Lazio, né? A gente comentou com vocês. Aí, né, todo mundo tava de férias aí, os clubes já estão voltando, os clubes europeus estão voltando para fazer suas pré-temporadas. E ele não foi para a Itália, ele está na Bahia, né? Ele tá na Bahia, aí, Otávio, né? Porque hoje de manhã ele vai se apresentar aí ao São Paulo, vai desembarcar aí em São Paulo, né? E ele não vem treinando, né, com o elenco, né, fazendo pré-temporada. Então eu acho que ele vai precisar aí, não sei quanto tempo é exato, mas acho que ele vai precisar de um tempinho aí até fazer o seu primeiro jogo, sua estreia com a camisa do São Paulo aí, né? Enfim, agora vamos para outro bastidor que é interessante aí, que é outra informação aqui que trouxe foi o Alexander Vieira, olha só. Marcos Antônio está muito confiante de que vai dar certo no São Paulo e conseguirá uma vaga na seleção brasileira. Ele passou por todas as categorias de base do Brasil e está convicto de que sua passagem no São Paulo vai dar chance de estar com o Dorival Júnior em breve. Olha só esse ponto aí também que é interessante. Pô, negócio, quando fala jogador de seleção, já fico bolado, porque evidentemente que para clube é péssimo, né? A gente viu aí a gente sofrendo com o Jandrei durante uma Copa América, que o nosso goleiro era o terceiro reserva aí. Mas enfim, cara, ele jogou em todas as bases da seleção, tem 24 anos só, né? Fez esse ano 24, é um jogador muito jovem, né? Então, normal ele querer ter o sonho aí de dar certo no São Paulo e, consequentemente, ganhar uma chance na seleção. Foi na seleção, né? O Júlio Casares deu entrevista para a ESPN para o Deus Afonso foi na sexta-feira, né? E até comentou, né, que o Dorival queria levar o Alisson para fazer Alisson e Pablo Maia na seleção brasileira. Meu Deus, não queria nem imaginar isso. Ah, não, Gabriel, que é bom o cara ser convocado. É bom nada, meu filho. É bom que os caras vão ser convocados e a gente fica aqui sem os titulares. Não é tanto que o Flamengo sofreu sem titular na Copa América. A gente sem o Rafael, né? Enfim, fora que vai ter data FIFA ainda esse ano e vai ter jogo do Brasileirão durante a data FIFA. Então quem tiver jogador convocado vai jogar os jogos do Brasileirão com desfalque, tá? Então não tem nada de bom ter jogador convocado aí não. Ainda falando sobre o mercado da bola, vamos falar sobre zagueiro aí, né? Que é uma posição que o São Paulo vai buscar também contratar no mercado. O próprio Zubeldia pediu, né, na coletiva e falou que quer a contratação de um zagueiro aí, já que o Diego Costa acabou de ser vendido para o Krasnodar da Rússia, tá? Vamos lá, rapaziada, até a informação do Alexander Vieira. O zagueiro Juan do Sassuolo é o nome avaliado pelo São Paulo. O clube italiano topa a liberação mediante ao empréstimo com opção de compra. O nome do jogador foi sugerido para outros clubes do futebol brasileiro. O atleta entende que é o momento certo de voltar ao Brasil. O clube italiano busca outras opções no mercado, já pensando em não ter o retorno do
jogador, tá? Então tá aí zagueiro Juan, tá? Eu confesso a vocês que eu não faço a menor ideia, tá? Eu nem conhecia o jogador. Aí, mas tá sendo avaliado pelo São Paulo. São Paulo não sabe ainda, né, se é uma boa contratar, né? Fazer uma proposta, ainda seria um empréstimo com opção de compra, né? Que o Sassuolo topa emprestar o jogador. Mas ele também foi sugerido, né? Foi oferecido a outros clubes também do futebol brasileiro. Então tem outros clubes que tem o nome do jogador na mesa aí. Enfim, cara, como eu falei pra vocês, tá? Não consigo dar opinião sobre o zagueiro Juan aí, porque eu não vi jogar, até eu não conheço o zagueiro, mas é uma opção que o São Paulo tem e está em fase de avaliação, né? E os moldes do possível contrato, né? Porque o São Paulo não está negociando, está avaliando ainda. Parece interessante para o São Paulo, que é o mesmo do Marcos Antônio, né? Que é empréstimo como opção de compra aí e o Sassuolo topa emprestar o jogador. Então, né, Juan, que joga aí na Sassuolo, né? E o Sassuolo também, né? Parece que nem conta mais com o jogador, né? Já está pensando em outros zagueiros aí, para nem contar mais com a volta dele aí para essa próxima temporada, né? Que vai começar daqui a pouco aí no futebol europeu, né? Enfim, rapaziada, se você conhece o jogador, acha que é uma boa? Deixa aí embaixo nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.